Oi pessoal, eu sou o Davis e hoje nós vamos falar sobre mais um jogador polêmico do BBB 26. Pode entrar, Matheus. Olha, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Quando o Matheus estava lá na casa de vidro, juntamente com o Pedro, com a Samira e com a... acho que é Lívia? Não. Acho que é com a Elisa, né? Tava a Elisa, a Samira, o Pedro e o Matheus. Quando eles estavam na casa de vidro, eu torci muito porque ele entrasse e não o Pedro. E aí teve o quarto branco, ele foi um dos que mais resistiu. E juntamente com o restante do grupo, ele acabou entrando na casa. Quando ele entrou, eu achei que ele seria uma das pessoas mais promissoras, uma das pessoas mais queridas do Big Brother. Mal sabia eu o que iria acontecer e mal sabia eu em como eu ia me decepcionar com o Matheus no programa. Nossa, gente, eu não sei o que dizer. De verdade, eu não sei o que dizer. Eu tô bem decepcionado com o que ele tá fazendo. Não concordo com nenhuma das falas que ele vem apresentando nos últimos dias do programa. São falas machistas, falas homofóbicas, falas preconceituosas. E acho que tudo que aconteceu e tudo o que eu postei, inclusive, em vídeos pequenos sobre ele, falam por si só. Mas, como a gente tem que entregar um conteúdo, como a gente tem que falar sobre o que tá viralizando, eu me senti na obrigação de fazer um vídeo grande para deixar aqui registrado no canal, para poder comentar sobre muitas falas preconceituosas, machistas e racistas que ele teve no programa. E eu separei aqui algumas das muitas falas que ele teve no programa que eu queria comentar com vocês. E dizendo que sim, o Pedro saiu do Big Brother, mas deixou um substituto para acabar com a nossa paciência e com a nossa sanidade mental no programa. Vamos começar então quando teve o primeiro Sincerão, quando a Aline ainda estava na casa, que ele discutiu com a Ana Paula e com o seu grupo no meio da dinâmica. Ali, eu confesso de verdade que eu tava adorando que ele tava discutindo com a Ana Paula, com o grupo dela, que de fato a Ana Paula tinha o grupo na mão. Então quando teve aquela discussão, eu fiquei até feliz que ele levou aquilo pra dinâmica e começou a discutir com o grupo. De verdade, eu fiquei muito feliz que ele teve todo aquele embate, ele teve toda aquela narrativa, acabou levando uma surra do grupo, não sustentou a discussão, mas o que importa é que ele levou essa discussão pra dinâmica e acabou gerando o caos que teve. Ai, gente, meu Deus do céu, como é que pode, né? A gente idealiza uma pessoa, a gente idealiza a personalidade dela, mas quando a pessoa faz assim, ela muda completamente e se torna o lixo que ela é, como o Matheus está sendo no programa. E no dia seguinte, a gente tem o Breno e a Milena, acho que é a Milena, né, discutindo com ele. Que pra mim, também foi uma coisa a se pensar, porque ele não discutiu em nenhum momento, ele não debateu com eles. Ele começou a mascarar uma opinião por trás de elogios ao Breno, dizendo que ele era um cara muito bonito. Tentou conversar de forma muito pacífica com a Milena e os dois metendo o pau nele, entendeu? Então aí eu já comecei a pensar, bom, ele não é o cara que eu pensei que fosse, mas eu jamais imaginaria que nesse momento ele ia começar a ter as falas que ele teve. Então durante essa discussão entre o Sincerão e entre a cozinha, que foi nesse mesmo momento, eu tava ainda dando uma colher de chá, mas, obviamente, estava começando a ficar com um pezinho atrás. A segunda fala que eu separei é a primeira fala machista e preconceituosa dele dentro do programa. Basicamente consiste ele ter dito que, por a Gabi, que é a amiga da Chayane, ele falou que, por a Gabi ser virgem, que ela não tinha a mesma visão de mundo que ele tinha. Quando ele falou isso, eu pensei, tá, mas o que tem a mulher ser virgem e não ter a mesma visão de mundo que você tem? Não faz sentido nenhum, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a partir daí, gente, se você assistir o Big Brother, você sabe do que eu tô falando. Ele começou a derrapar, ele começou a ir ladeira abaixo, e nossa, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que falas ridículas, que falas misóginas, que falas que você tem vontade de morrer ao ouvir ou ler, enfim, ele falando.
Então essa fala da Gabi pegou muito mal, porque ele estava numa posição de opressor. Ele estava numa posição em que ele estava com outros homens falando sobre uma mulher, falando sobre a virgindade dela, coisa que nem diz respeito a ele. E ele se achou no direito de usar esse exemplo para explicar algo para os homens. Então quando ele falou essa fala sobre a Gabi, eu fiquei tipo, meu Deus do céu. É sério que você disse isso? Mas eu não tinha ideia do que ia vir depois. Que basicamente foi que ele imitou os trejeitos do Marcelo. E o Marcelo levou essa discussão pro grupo. E isso acabou causando outra treta que não chegou diretamente a ele, mas que, de certo ponto, foi uma coisa que pegou mal. Porque ele imitou o desfile do Marcelo, mas não de uma forma respeitosa. Ele imitou de uma forma homofóbica, né? Ele começou a fazer a andadinha assim e começou a falar: ai, Mona, ai, amiga, ai, não sei o quê. E, gente, pra um cara hétero fazer isso depois que um cara gay fez, desculpa, mas não é algo de brincadeira, não é algo que mascara uma representação. É uma coisa homofóbica. Você olhar aquilo ali e não entender do que se trata, desculpa, mas você com certeza não tá entendendo o que realmente está acontecendo. Tanto que, como está na thumb do vídeo, ele foi denunciado pelo Ministério Público por homofobia e vai começar a ser investigado. E eu acho muito bem feito, tá? Acho muito bem feito porque, por mais que você conviva com uma pessoa gay, uma pessoa LGBT no geral, você, sendo uma pessoa hétero, uma pessoa cis, enfim, você não vai replicar essas atitudes e achar que é uma brincadeira, porque não foi uma brincadeira. Tanto que na festa, com o Juliano e com outras pessoas, o Marcelo acabou trazendo essa situação, ele acabou trazendo esse momento, porque realmente foi uma coisa horrível de assistir. Foi uma coisa intragável de assistir. A partir de agora, a gente entra nos momentos mais recentes dele, que é a rivalidade com a Ana Paula e com a Milena. No começo, ele começou até uma rivalidade saudável com a Ana Paula, que foi aquela discussão do queridômetro, que ela começou a discutir com ele, e ali tava achando legal porque era mais uma rivalidade, mais um entretenimento pra gente ver no programa, que era entre ele e a Ana Paula, e também da Ana Paula com o Brígido, que eram duas rivalidades ali com a mesma pessoa que eu estava gostando de assistir. Mas o que pega de verdade foi que ele estava na academia e ele usou uma situação que foi tirada de contexto, em que ele mencionou, em que ele insinuou que a Milena era empregada da Ana Paula na academia com outras pessoas no recinto. Além disso ser uma coisa horrível de se dizer, uma coisa intragável de falar, foi uma coisa que não precisava ser dita ali, entre outras pessoas, porque causou sim um constrangimento. Tanto que a Ana Paula e a Milena, quando elas ouviram aquela fala, quando elas ouviram aquela atrocidade, elas saíram da academia. Elas saíram para não gerar mais um tumulto, para não gerar uma briga, e foram para outra área da casa. Depois, no próximo momento, a gente tem a Ana Paula e a Milena discutindo com ele. Aí sim, eu comecei a ficar do lado delas, não que eu não estivesse, Deus o livre, sempre estive do lado delas, porque elas estavam certas nessa discussão, mas elas começaram a discutir com ele o que ele tinha falado na academia, porque ali elas não discutiram porque elas não queriam criar um atrito, não queriam criar uma briga ali na academia, mas na cozinha as duas explodiram e começaram a discutir com ele, porque essa fala, gente, realmente pegou muito mal. Você falar que uma pessoa preta é empregada de uma pessoa branca só porque ela estava limpando o chão enquanto a Ana Paula estava sentada no sofá, é uma coisa muito pesada de você falar. Justamente porque ele também é um cara preto, né? E ele falar uma coisa de uma pessoa que tem a mesma raça que ele, a mesma cor de pele que ele, pega mais mal ainda. Então essa foi outra fala que ele teve durante o programa que... não dá, gente, não dá. Eu tô bastante triste, tô bastante decepcionado com o que ele tá fazendo, porque, sabe, você ouvir isso daí pega em outro ponto que eu também passo enquanto cara preto. De você diminuir uma pessoa pela cor de pele dela, em uma classe social e um trabalho que é digno como qualquer outro, só por conta da pele dela, só por conta da cor de pele dela. Então esse, até o momento, foi o grande estopim
dele no programa. Nossa, que déjà vu, né? Parece que eu já falei sobre isso em algum outro vídeo, sobre algum outro participante. Que loucura falar isso, né? Que loucura mencionar isso assim, mas que realmente precisa ser falado, porque é uma situação, é uma atitude que não dá pra você passar pano, não dá pra você passar despercebido. Tanto que ele está sendo investigado, ele vai ser investigado quando ele sair da casa por conta dessas atitudes, mas foi algo bem horrível de fazer, foi algo bem horrível de falar. Porque é isso, gente, não tem mais o que eu possa dizer. Foi algo ruim, foi algo que, a partir do momento que ele falou, gerou-se toda uma situação entre essa fala, entre essa atitude, que perdurou até os dias que está se passando e até o momento em que este vídeo está sendo gravado. Agora vem um momento peculiar em que ele falou pro PA que ele acha estranho homens com pés bonitos. E aí eu comecei a pensar, ok, será que ele não tem um fetiche reprimido por pés? Porque, vamos lá, fetiche por pé é uma coisa comum. Eu acho que é o fetiche mais comum do mundo. Existem milhares, milhões de pessoas que têm fetiche por pés, adoração por pés. E nesse momento que ele tava falando, o PA tava mostrando o pé pra ele. Então, ele falar sobre isso nesse momento foi algo estranho, foi algo peculiar. Você vai concordar comigo, tenho certeza. Que você soltar isso assim do nada é uma coisa muito estranha, entendeu? Então, na minha visão, ou ele tem um fetiche reprimido, que ele sente tesão por pés e, enfim, que ele acha bonito pés de homens. Realmente tem uns com os pés muito bonitos, devo admitir. Ou ele falou aquilo ali pra ter um corte, porque não é possível, gente. Você falar isso numa conversa em que um cara está mostrando o pé na câmera, pra mim é um fetiche reprimido. Podem falar o que quiser, podem falar que é isso, que é aquilo, mas pra mim, gente, não tem como. Simplesmente não tem como. Eu achei isso muito estranho. Fiz um vídeo sobre que tá com quase 10 mil visualizações no TikTok, quase 300 aqui no canal. Então, foi um assunto que reverberou bastante e a galera começou a imaginar que ele seja gay ou bi, porque não tem como. Ou você gosta ou você não gosta. Você falar isso numa situação, soltar isso numa situação, é muito bizarro, é muito louco e é muito estranho. Então esse, de todos os momentos que eu tô citando aqui, esse foi um dos mais tranquilos, entre muitas aspas, que ele soltou no programa. Mas basicamente, até o momento da gravação desse vídeo, essas foram as falas horríveis do Matheus e espero de verdade que no domingo ele seja indicado ao paredão e que na terça-feira ele saia da casa. E é isso, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.